Olá, eu sou Fabiana Santos e neste vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que foi feita nesse canal. E a pergunta é a seguinte: acho muito bonitinho que meu coração queira ser tão legal com todo mundo, mas por que ele não consegue me ajudar? Porque os meus sonhos são ajudar os outros e ver os outros felizes. Como eu transformo isso em ajuda para mim mesma? Porque eu estou me vendo numa situação ruim e fico me preocupando em ajudar os outros. Então vamos lá. A essência dessa pergunta é a seguinte: eu dou mais importância para os outros do que para mim mesma. E eu quero mudar isso, eu não estou satisfeita com isso. Essa é a essência da pergunta. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: quando você tem esse intuito de ajudar os outros, esse desejo de ver os outros bem, ver os outros felizes, isso é muito bom, mas revela, em primeiro lugar, um desejo seu de conexão com as outras pessoas que estão aí na sua experiência de vida. O que eu quero chamar a atenção é que tudo começa dentro de você. Por mais que o desejo seja para os outros, para agradar os outros, ver os outros bem, esse desejo começa dentro de você com a sua própria vontade de se conectar, de olhar para outro ser humano e se sentir engajada com esse outro ser humano, ter uma experiência conjunta. Esse desejo começa dentro de você. E quando você diz assim, que não consegue usar isso, o desejo de ajudar os outros para se ajudar, eu quero colocar uma pergunta para você. Até que ponto você se acha merecedora da sua própria atenção, do seu próprio carinho, do seu próprio cuidado, do seu próprio amor? Muito pequenininho, na infância, a gente teve um momento em que a gente duvidou do nosso valor. E isso até é um assunto para um outro vídeo. Mas o que é importante para agora é saber que todo mundo, em algum momento da vida, e normalmente isso acontece na infância, duvida se tem valor de fato. Será que eu tenho valor de fato? Será que eu mereço amor? Mereço a vida que eu quiser levar? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu mereço mais do que os outros? Por que eles e não eu? Por que eu e não eles? Por que eu? Por que eu mereço a felicidade? Por que eu mereço a minha própria atenção? Então, esse questionamento do valor, ele vem lá da primeira infância, ele é muito antigo. E hoje em dia, você já pode convencer a si mesma do seu próprio valor. Tem uma outra questão aí também, que é a seguinte: quando a gente era pequenininho, a gente aprendeu que quando a gente se defende os nossos interesses, quando a gente se dá valor, quando a gente acha que merece, a gente é egoísta. Aquela história de que você tem que emprestar o seu brinquedo para o coleguinha, mesmo que você fique contrariado, porque se você não emprestar é egoísmo. Mas para a criança é muito difícil entender isso. E o que ela acaba entendendo é: eu não posso dizer não, eu não posso não compartilhar, eu não posso pensar primeiro em mim. E a grande verdade é que, se cada um cuidar de si mesmo, em primeiro lugar, cuidar de si, cuidar do que sente, cuidar do seu próprio bem-estar, cuidar de ser feliz, a gente vai ter um mundo melhor. Essa que é a verdade. Pensa a lógica desse egoísmo, entre aspas, que a gente aprendeu na infância. Então todo mundo se importa primeiro com o outro e não se importa consigo mesmo. Aí você fica infeliz, insatisfeito, se importando com outras pessoas. E quando você está infeliz e insatisfeito, a sua capacidade de se relacionar com os outros, de ser empático, de dizer sim, de ser bem-humorado, ela é muito menor. Então, em termos de processo, é muito pouco efetivo que você se preocupe primeiro com os outros e depois com você. Não funciona. Se você se preocupar primeiro com você e depois com os outros, a coisa passa a funcionar. Quando a gente anda de avião, não tem a história que você, se a máscara cair, você coloca primeiro em você e depois você ajuda quem estiver do seu lado? É isso. Então, primeiro, olha para você
e cuida da sua própria felicidade, do seu próprio bem-estar e não responsabiliza os outros por isso. Assume a responsabilidade de se sentir bem. Se todo mundo fizer isso, a gente vai ter um mundo melhor. Porque quando as pessoas se sentem bem, quando elas estão mais felizes, elas fazem menos guerra, elas estão mais em paz, elas não têm necessidade de brigar, elas não têm necessidade de agir na defensiva. Essa é a lógica real. E eu adoraria saber, você que fez a pergunta, o que você achou dessa resposta que eu te fiz? Deixa um comentário abaixo. Quem também está assistindo, deixa um comentário para saber o que você achou. E se você quiser saber mais sobre florescer, sobre ser mais feliz, clica aqui nesse botão ao lado. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!